O que é mais importante? O que a gente pensa, sente ou faz? Acho que isso é uma grande dúvida que a gente tem, né? Muitas vezes as pessoas falam, se importe com o que você sente ou não. É a mente que cria a nossa realidade. Onde pensa, o importante é fazer, não adianta você saber um monte de coisa e não fazer nada. E a gente fica meio, às vezes, confusos, né? Mas qual que é? Qual foco a gente precisa dar? E claro, né? Que a resposta geralmente é aquela de sempre, né? O equilíbrio é importante. E a gente precisa aprender a usar esses três pontos, né? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e o que fazemos também, o nosso agir. Eles precisam estar alinhados. Esse é o ponto principal. E que eu vou falar um pouco de cada um desses três, né? Então, uma frase importante que a gente precisa lembrar é: a mente cria, o coração direciona e o corpo constrói, o corpo materializa, como eu deixei aqui no quadro, né? O corpo materializa. A gente precisa ter esses três. Se a gente se desconecta de um deles, fica mais difícil. Tem gente, por exemplo, que tem ideias maravilhosas e concretizam, mas daí muitas vezes, sem esse direcionamento do coração, as coisas ficam difíceis, ficam mais pesadas. Já falei aqui em um outro vídeo sobre o coração, vou fazer mais vídeos sobre isso, vou fazer mais vídeos falando sobre a mente, os pensamentos e também mais vídeos sobre a parte da execução, da materialização. Vamos falar aqui por ordem, né? Então, a mente, ela cria nossa realidade. Isso é verdade, é uma das verdades fundamentais que a gente precisa aprender. Tudo o que existe na nossa vida é a construção da nossa mente. Isso aí é meio muito doido, né? É uma verdade muito forte, inclusive, mas ela é fundamental para a gente entender que a gente está criando as situações, as dificuldades das nossas vidas. E, por exemplo, com a mente, aquilo que a gente vai fazer, ela tem um jeito diferente. A gente pode fazer, né, aqui na parte de execução, a gente pode fazer a mesma coisa. Mas se a nossa mente ela tem visões diferentes, você está fazendo coisas, na verdade, diferentes. Ou seja, você pode fazer algo pensando assim, meu, isso aqui vai dar muito certo. E provavelmente você vai executar algo que vai dar certo. Agora você pode fazer a mesma coisa pensando, isso aqui não vai dar certo, as pessoas não estão nem aí e tal. O que você está construindo é algo que vai provavelmente dar errado. Então esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente não está conseguindo ter melhores resultados nas nossas vidas porque na nossa mente isso pode ser consciente ou inconsciente. A gente pode estar com crenças que nos limitam, tá? Com pensamentos ali que não estão favoráveis a gente criar uma realidade melhor, né? Então chega agora fim de ano, o povo já fala, fim de ano, ninguém quer saber de fazer terapia e tal. Beleza, não vai vir gente mesmo, você está criando uma realidade que as pessoas não vão se interessar por isso. Né? A gente fica, não, porque está em crise mesmo, as coisas estão difíceis, você está criando uma vida difícil. Então o pensamento ele influencia muito nisso, né? Da gente fazer algo, mas com um elemento ali mental. E, gente, a mente é realidade. Então existe um elemento mental ali junto que não está ajudando. Tá? Esse é um ponto fundamental. E a mente também a gente pode criar, por exemplo, bloqueios. Então, assim, existem tradições até de sabedoria, né, que mal interpretadas, em que a gente pensa assim, não, o corpo é um erro, né? Então não se identifique com o corpo. Realmente a gente não pode se identificar com o corpo. Mas muitas vezes, em más interpretações, a gente entende que a gente tem que abandonar todo esse corpo, todo o mundo material, e daí a gente acaba caindo num erro grave, porque o mundo material é importante. Então, muitas vezes a gente cria um pensamento que a gente quer se desconectar do mundo material e daí a gente também não consegue ter ali, né, aqui nesse mundo material, ter uma vida mais confortável, ter uma vida de realizações, de fato. Então, existem vários aspectos. Eu quero fazer esse vídeo um pouco mais curto para que mais pessoas possam assistir, né? Quanto mais longo,
tende a ser mais difícil das pessoas verem. Então não vou falar aqui com muitos detalhes, mas a nossa mente cria a nossa realidade. E a mente também influencia nas nossas emoções, né? Porque tudo isso é realidade, né? As nossas emoções fazem parte da nossa realidade, o mundo material também. Então às vezes a gente está num lugar que era para ser super legal, que era para a gente estar feliz, mas a gente vai lá, né? Às vezes a gente vai no meio da natureza, né? A natureza geralmente deixa todo mundo mais feliz, mas às vezes você já tem uma mente ali que está tão travada, que você chega num lugar e você não consegue nem sentir a energia boa do lugar, você só pensa nas coisas ruins, já acha que vai ser ruim, vai ser chato. Travou, você não vai conseguir se sentir bem nem com o que era para te fazer você se sentir bem. Então aí você precisa olhar assim, opa, o que eu estou fazendo? E às vezes a gente está fazendo algo que era até para ser bom. É igual eu falo assim, quando a gente faz atividade física, se você está com a mente aberta, você vai se sentir bem ao fazer atividade física. Mas se você tiver com a mente travada, você vai fazer atividade física, nossa, me doeu tudo. Né? Você vai até fazer os exercícios de forma rígida e vai doer tudo, as articulações e tudo. Né? Sua mente criou uma realidade ruim em algo que era para te fazer bem. Então esse é um ponto bem importante. Agora, vindo para as emoções, sentimentos, para o coração. Gente, emoção e sentimento são palavras diferentes, né? Elas têm significados diferentes, mas geralmente eu uso como sinônimo aqui. É um vídeo muito curto, entendam como sinônimos, tá? Emoções ou sentimentos. O coração direciona, o nosso coração guarda a nossa alma. O nosso coração ele sabe para onde a nossa alma tem que ir. Então, quando a gente se sente bem com algo, o coração está falando, opa, é por aqui. Vai indo que estamos no caminho certo. Se você está sentindo mal, o coração está falando assim, por aqui não. Vamos para outro lugar porque aqui não está legal. É importante a gente também saber isso. Começar a perceber as nossas emoções. Porque as nossas emoções nos direcionam. Não adianta nada a gente ter muitas ideias, saber muita coisa, executar bem, mas não estar alinhado com as nossas emoções. Vai ser muito mais difícil, vai ser pesado, vai ser meio dolorido para nossa alma. Tem pessoas que têm facilidade de fazer, né, de seguir mesmo flagelando a alma. Tem pessoas que não, tem pessoas que só de sentir que não é aquele caminho já se trava. Né? E a maioria das pessoas que vão assistir isso, eu imagino que sejam desse tipo, né? Que querem fazer algo e muitas vezes está se travando porque não está indo. Importante, como eu falei, muitas vezes nossos pensamentos também fazem a gente se travar. Então, às vezes era até para ser nosso caminho, mas existe um pensamento que também trava. Então é importante ver, opa, será que não era esse o caminho, mas tem um pensamento que está bloqueando, daí o coração fala assim, meu... Né? Às vezes a gente não fica assim, né? De querer ir para um lugar, mas ao mesmo tempo se sente mal. Né? Então é importante entender tudo isso, né? Entender até como nossos pensamentos podem estar bloqueando um caminho, um fluxo que era pra gente. E daí a gente se sente angustiado, e essa angústia não é de estar fazendo algo que a gente não queria, é de estar fazendo algo e ter um pensamento bloqueando. Aí a emoção também fala assim, meu, não é por aqui. Não é exatamente no fazer, mas é assim, não é por aqui que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar de uma outra forma. Porque se a gente pensar de uma outra forma, isso aqui flui, isso aqui vai, nosso coração se sente bem. Então é importante a gente ter consciência e se importar com o que a gente sente. Nossas emoções estão falando assim, opa, é por aqui sim, ou não é por aqui. Geralmente, tá? Essa questão é até mais mental. Até porque, assim, de certa forma, depois a mente vai redirecionar o que a gente vai fazer. Né? O corpo, o fazer, ele é o executor. Né? O corpo, né, de acordo com o que a gente pensa e sente, o corpo vai agir. Né? Ele só faz. Mas é importante também, e é que eu quero deixar muito claro isso nesse vídeo. É muito importante a gente dar valor pro corpo, pro fazer. E se a gente não faz, não adianta nada a gente pensar algo, sentir algo e não fazer.
Até porque, né, você vai começar a ver que a mente vai ficar bagunçada de tanto pensamento, uma gula mental, né? Uma obesidade mental, né? Você fica ali pensando um monte de coisa, não executa. Sua mente vai começar a ficar doida. Seu coração também não se sente bem, assim. Você pode até viajar ali, fantasiar, se sentir bem. Mas depois você sai dessa fantasia e não concretiza, você vai perceber que você também não fica bem. Então, o executar é importante. O executar também vai te mostrar. O seu coração vai falar assim, meu, é isso aqui. Na hora que a gente está fazendo, nossa, que legal. Que incrível a gente estar fazendo e construindo nossos sonhos. Isso me faz bem. A mente vai ficar mais leve e vai vindo novas ideias, mas aquelas ideias que sabem que já vai ter um fluxo, que vão ser materializadas. É muito ruim criar e não materializar. Então esses são alguns pontos importantes que a gente precisa entender. A mente cria, o coração direciona e fala se é por aqui ou não. E a mente, o corpo executa. A gente precisa dos três. Se um deles estiver desalinhado, os outros também vão se desalinhar. Agora, quando a gente tem esses três fluindo bem, as coisas vão muito melhor na nossa vida. Esse é um tema, assim como tantos outros, que eles são muito complexos, a gente tem que falar de muita coisa, mas eu espero que sirva de introdução, que você consiga entender um pouco melhor como que esses 3 centros de inteligência, isso é bem legal da gente saber. 3 centros de inteligência, cada um deles tem uma inteligência própria. Como cada um deles funciona. E é importante aqui, eu já estou vendo que não vai dar para falar nessa introdução, mas é importante que cada um faça a sua parte. Porque se um quiser tomar o lugar do outro, daí complica, né? Por exemplo, o corpo querer pensar, né? Quando a gente age por instinto, né? É o corpo agindo, mas aí não é a mente ali direcionando, né? Não é a mente ali com mais consciência fazendo. Às vezes o coração, né, daí distorcido, né? Ele vê que não é por ali, mas daí vem uma reação emocional muito forte e bagunça tudo, né? É importante que cada um desses centros de inteligência façam a sua parte, porque se um toma o lugar do outro, aí vira um caos. E para hoje, né, como eu sempre passo exercícios, geralmente nos vídeos, eu sugiro que você pegue um papel e caneta e traga isso, né? O que te faz se sentir bem? O coração aqui como direcionamento é bom. Opa, o que você faz que faz você se sentir bem? O que você faz que faz você se sentir mal? Quais são os pensamentos mais fortes? Eu sei que essas perguntas são muito abertas, né? Mas a gente vai, pelo menos como exercício, e a pergunta aberta ela deixa ali claro os pontos principais, né? Mas o que eu estou pensando em relação a quê? Quais são os pensamentos mais fortes que você tem? Só de eu falar nesse vídeo já deve ter vindo pensamentos. Quais pensamentos mais fortes vêm para você? E o que você anda fazendo no seu dia a dia? Qual é a sua rotina? Quais são as ações que você mais tem feito? Ou não feito, né? Preguiça ou não fazer é uma ação, não ação, né? Então, o que você tem pensado, sentido e agido? Sei que são bem genéricas, mas são exercícios realmente de consciência. E talvez aí, com isso, você consiga já refletir um pouco e já mudar alguma dessas coisas. E logo a gente vai ter mais vídeos falando sobre cada um desses centros de inteligência, explicando melhor como cada um se relaciona. Também falando um pouco, né, de como um pode tomar o lugar do outro e criar confusões. Então eu agradeço muito a você que está aqui, espero que você consiga refletir nesse vídeo e até os próximos vídeos, espero você aqui comigo. Até mais!